Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de agora de Lag BaOmer. Hoje vai ser o nosso tema. Eh, Convidei vocês também para uma passagem sobre alguns trechos da Ética dos Pais, o Pirkei Avot. Vamos comentar sobre isso hoje e começaremos com os preparativos do Lag BaOmer. Nós estamos na semana onde vamos comemorar essa data festiva. Conversamos já sobre esse período e nos encontramos entre Pessach e Shavuot, onde contamos cada noite um dia do Homer. E essa semana vamos comemorar, na quinta-feira, o dia 18 do mês de Iyar, vamos comemorar o 33º dia do Homer. O período do Homer, como a gente falou, é um período que lembramos alguns episódios da história do povo judeu, em especial os costumes que estão ligados ao luto, os costumes de um luto nacional pela morte dos alunos do Rabi Akiva. E durante todo esse período, a comunidade judaica, em geral, vai preservar alguns costumes ligados ao luto. E no dia 33 do Homer, encontramos uma data festiva onde, eh, a priori, a ideia, muitas pessoas vão falar, talvez os alunos do Rebbe Akiva pararam de morrer nesse dia, então a gente comemora um dia festivo pela parada de morte dos alunos. Mas não é apenas isso, tem a ver exatamente com a data específica do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, aluno do Rabi Akiva, onde ele foi podemos dizer assim, o grande mentor dos ensinamentos da questão que a gente pode chamar da mística, da Kabbalah, dos ensinamentos do Zohar, trazendo uma nova luz para o mundo. E quando ele sai desse mundo, exatamente através de luz, alguns dizem que como o céu em labaredas de fogo, e daí toda a tradição de, nesse dia especificamente, se fazer fogueiras e comemorar um dia festivo. Alguns até falam exatamente pelo motivo de, nesse dia, ele estar completando a sua missão nesse mundo e não tem o porquê estar triste. Eh, Alguns até trazem que nesse dia suspendemos então todo o luto, outros fazem só um intervalo e voltam o luto no dia seguinte até Shavuot. Costumes diferentes, cada um deve seguir a sua tradição de família. Essa é a nossa sugestão sempre. Então, nesse dia especialmente do Lag BaOmer, se dá uma ênfase aos estudos da questão mística, uma vez que é o dia da passagem desse mundo para a eternidade do Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, se dá uma dedicação extra nesse tema, que é os estudos da mística, da Kabbalah, da dimensão que é da alma. Então, ao longo desse período de 7 semanas de Pesach a Shavuot, falamos que é um processo de evolução na contagem do Homer, onde nós estamos num processo de crescimento, de nos preparar para um momento especial, que é a outorga, o dia de Shavuot, a entrega, a revelação da Torá, onde muitas pessoas às vezes imaginam, bom, a Torá já foi entregue há 3.300 anos atrás, já foi entregue a Torá. Então, do que estamos falando? Para que precisamos nos preparar? Na verdade, a Torá ela é entregue diariamente, continuamente, todos os dias está sendo revelado para a gente e está sendo entregue para cada um de nós a Torá, os ensinamentos de Deus. E cada um precisa fazer o seu preparo, eh, tanto físico como mental, psicológico, espiritual, de alguma forma para receber todos esses ensinamentos, receber toda essa espiritualidade. E esse é o nosso processo evolutivo, de um processo de crescimento, preparando-nos para receber todo esse conhecimento espiritual. Cada um de nós dentro do nosso próprio esforço, porque uma coisa bem interessante é que, na visão judaica, Deus não espera que todos nós sejamos Pink Floyd, todo mundo igual, todo mundo um robô igualzinho. Pelo contrário, cada um de nós tem uma evolução privada, particular. Cada um de nós é um ser e cada um de nós alcança o nosso máximo que a gente pode dar, e é sobre isso que que esperam de nós, né? Deus nos dá oportunidade diariamente de uma vida para que possamos ser o melhor eu que eu posso ser hoje, né? Ou seja, isso é para cada um de nós. Nesse processo de evolução, o que nós fazemos é exatamente dar um passo de crescimento e procurar ser o melhor eu a cada ano que passa. Então, nesse período
que temos todos os dias de luto até o 33 do Homer, nesse dia vamos suspender. Nesse processo de crescimento tem algumas tradições. Primeiro, o dia do Lag Baomer em si suspende tudo e faz-se festa e se alegra, etc. Mas não apenas nesse dia a gente precisa estar conectado com a espiritualidade. Se é um processo de 7 semanas, então cada dia com a contagem do Homer, falamos isso já sobre as Sefirot, sobre essas podemos dizer assim, esses atributos que contamos a cada dia, nos preparamos. Nos preparamos de alguma forma, não apenas fisicamente, mentalmente, temos que de algum tipo de acesso a algum tipo de ensinamento. E na tradição judaica, um dos ensinamentos que é bem direcionados para isso se encontra na literatura chamada A Ética dos Pais. Uma tradição muito popular é que durante o período entre Pessah e Shavuot, nós semanalmente estudamos um capítulo da Ética dos Pais. Alguns vão fazer isso ao longo do ano inteiro, repetindo todo o livro da Ética dos Pais, semana após semana, vão estudando. Especificamente nesse período de 7 semanas, a gente se dedica aos estudos da Ética dos Pais. E nós fizemos isso ano passado também, trouxemos alguns capítulos 1 e 2, algumas partes dos capítulos 1 e 2 de ensinamentos dos nossos sábios. Chamamos em português Ética dos Pais, em hebraico Pirkei Avot, onde a ideia é os nossos antepassados, avot, pais, né? Pais, não somente pais físicos, fisiológicos, mas nossos pais espirituais, nossos antepassados, nossos sábios, não apenas os patriarcas bíblicos, que assim chamamos eles, Abraão, Isaac, Jacó, de patriarcas bíblicos, mas todos os nossos sábios que trouxeram ensinamentos. Esse é o tema que a gente então vai hoje abordar, alguns ensinamentos e que às vezes, por mais que podem ter sido ensinados e transmitidos há 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás, muitas vezes quando lemos eles, encontramos o quanto que eles são bem atuais para os dias de hoje. Então a gente vai dar início com algumas passagens. Vamos começar no capítulo 2, logo no início, no capítulo 2, na primeira Mishnah, tem uma passagem muito interessante do Rabi Yehuda Anassi. Rabi Yehuda Anassi, que é o que a gente chama o principal organizador da literatura da Mishnah, ele que organizou em temas todo o livro da literatura da Mishnah, toda a tradição oral, e ele diz assim, eu vou ler em hebraico e traduzo para vocês, Rabi Omer, estamos falando do Rabi Yehuda Anassi, Eizo derech yeshara sheyavor lo adam, Kol shei tiferet leoseh vetiferet lo min ha'adam. O Rabi Yehuda dizia, então, qual é o caminho certo que o homem deve escolher para si mesmo? Aquele que é honroso para si e que lhe granjeie a estima do seu próximo. Ou seja, que seja agradável para o próximo. Ve'evei zair b'mitzvah kala kebachamura, she'en ata yodea matan scharam shel hamitzvot. Ele fala, seja tão escrupuloso, né, cuidadoso, né, no cumprimento de uma mitzvah simples, pequena, né, leve, fácil, podemos chamar assim, como numa grande, difícil, que exige de muito. Seja cuidadoso, né, de cumprir uma como se fosse a outra, pois você não sabe qual é a recompensa que cada uma merece. Nós não temos, na literatura judaica, não temos premiação para as mitzvot, né, os mandamentos divinos. Deus falou, não matarás, não roubarás, fazer isso, fazer aquilo. Deu os mandamentos, falamos sobre as mitzvot, o conjunto das mitzvot, faça, não faça, tem todo um conjunto, mas não vem junto, anexo, um, um adendo escrito, se você fizer isso, você ganha isso, se você fizer aquilo, você acontece aquilo. Não tem. Não tem dentro da nossa tradição judaica uma recompensa, um prêmio pelas coisas que a gente faz. E continua o Rabi Yehuda Nassif ensinando, "Ve'evei bechashev hefsed mitzvah keneged tzchara." Considere o custo de uma mitzvah frente à recompensa e o ganho de um pecado frente à perda. Tzchara verá keneged hefsedah.
Depois ele vai continuar uma frase que essa eu queria atentar com vocês um pouco mais detalhado. Ele diz o seguinte: considere três aspectos. Estakel beshlosha dvarim. Olhe para três coisas. Ve'ein ata ba lidei haverá. E quando você olhar para essas três coisas, você não vai não vai chegar a transgredir, não vai chegar a ser uma presa do pecado. Isso é o que o Rabi Yehuda Nassi fala. Vamos ver o que ele fala e logo temos outros que vão falar parecido com isso. O Rabi Yehuda Nassi fala: dá-me male mala mimcha. Saber o que está acima de você. Saiba o que está acima de você. Ain roa, ozen shumat, bechol maasecha besefer nichtavim. Fala, acima de você, sabe o que tem? Tem um olho vigilante, um Big Brother. Tem alguém te olhando o tempo todo. Ozen shumat, e um ouvido que está ouvindo tudo. Uma orelha que está te ouvindo tudo. Estão te escutando tudo. Vendo você e te escutando. Atento a tudo que você faz. E todas as tuas ações são registradas num livro. Fala o Rabi Yehuda Nassi que todas as nossas ações de vida estão sendo registradas. Um download todos os dias, 24 horas do que a gente fez. Tudo que a gente fez é visto e ouvido. É isso que fala o Rabi Yehuda Nassi. Então, se você prestar atenção a essas três coisas, saber que a gente está sendo observado 24 horas, 7 dias na semana, e que nos escutam 24 horas, 7 dias na semana, e tudo que a gente faz é registrado, não tem como escapar. Isso vai servir para a gente de um alerta antes de transgredir e fazer algum tipo de pecado. Essa é uma das visões que fala o Rabi Yehuda Anassi. Interessante, vou trazer para vocês uma coisa curiosa que ele fala de uma história muito bacana. Vamos lá. Ele fala o seguinte: é, diz assim o Rabi Udanassi, que está na moda, né? Quer dizer, um dos rabinos que tentam interpretar a mensagem do Rabi Udanassi. Assim, hoje em dia, as pessoas colocam na nossa vida sempre assim, pensa, tipo, raciocina, lembra, coloca aquelas placas, né, para a gente pensar. Com que ideia? O Rabi fala o seguinte: a gente pensa com um propósito de refletir todas as coisas que podem nos levar para um pecado. Porque normalmente quando uma pessoa está envolvida com o pecado, ele acaba se convertendo numa presa do pecado, ele se vicia no pecado. Imagina alguma transgressão que a gente costuma fazer e a gente acaba, se é uma questão de vontade, de desejos, e a gente acaba fazendo e a gente acaba ficando preso a isso. A gente se torna num escravo das nossas vontades, num escravo dos nossos desejos, das nossas paixões. Então, uma vez que a gente se torna um prisioneiro na mão de uma transgressão, os nossos sábios falam que isso no início pode parecer ruim, mas depois a gente acaba ficando preso a isso e não tem, e é difícil sair. A gente fica preso a isso como cordas nos amarrando numa carruagem. Assim é uma descrição que diz o Talmud. Ou seja, muitas vezes a nossa intuição de entrar no pecado pode parecer, ah, não, é muito difícil, mas depois que você faz a primeira vez, você tem dificuldade de sair porque a gente acaba se viciando com isso. Então, o cuidado que o Rabi Udanassi fala é exatamente isso. Reflita. Antes de dar o primeiro passo, antes de fazer uma transgressão, pensa, porque o que vai acontecer é que depois que você cai no erro, a gente acaba entrando no vício do erro e a gente vai se acostumando com isso e é difícil sair do erro. Então, ele dá para a gente um despertar. Isso é o que o Rabi Yehuda Nassi nos traz como primeira mensagem. E o filho dele, Gamliel ben Oshel Rabi Yehuda Nassi, o filho dele falava o seguinte: Yafet Talmud Torah in Derech Eretz. O estudo da Torá ele é muito belo quando ele é junto com um trabalho. שיגיד שיגיית שניהם משכת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה. E ele fala o seguinte: todo o esforço que é requerido afasta do pecado. Quando você faz um trabalho junto ao estudo, esse esforço vai te afastar você do pecado. Você está com a cabeça preocupada com o estudo, está atento ao estudo e você está com o teu trabalho em foco. Então, quando você está com a mente para o estudo e com o trabalho,
você não tem tempo para ficar preocupado com pecados. Você está com a mente ativa, você está com o teu foco trabalhando para alguma coisa, então você não dá tempo para pecar, você se desvia do pecado. É, Quando você está estudando e não tem nenhum tipo de trabalho, não está pondo em prática aquilo que você estuda, você não está vivenciando uma vida de valores, então ficou só na teoria. Então você acaba entrando no vício e entrando numa transgressão. Então todo estudo da Torá que não está envolvido com o trabalho, o fim é que as pessoas vão acabar caindo no pecado. Todos aqueles que se empenham pela comunidade devem fazer por amor aos céus. Aqui vem uma lição interessante que falou Rabban Gamliel. O pai dele era o líder, o pai dele era o chefe da comunidade na época, e ele falava o seguinte: todos aqueles que oskim em Matzibur, todos aqueles que trabalham para a comunidade, trabalham para o público, que eles façam esse trabalho Leshem Shamayim, um termo no judaísmo importante, Leshem Shamayim, em nome dos céus, né? Ou seja, pelo amor de Deus. Você está fazendo isso por amor a Deus, você não está fazendo isso por amor teu próprio, você não está fazendo isso para agradar as pessoas, você faz isso porque é amor a Deus, é amor aos céus. Deus te dá uma oportunidade de você fazer o bem para as pessoas. שזכות אבותם משאתם, וצדקתם עומדת לעד, ou seja, quando você faz isso, um serviço pensando no bem que você está fazendo para Deus e não para as pessoas, então você tem uns méritos como dos patriarcas, tanto para a comunidade, que vai estar sendo merecedora disso, e a justiça da pessoa, a retidão que a pessoa vai dar, isso vai perdurar para sempre. Você vai ter um nome que as pessoas vão honrar. Ou seja, você não faz isso por orgulho, você não faz isso por vontade própria, você faz isso para servir a Deus. Agora, "Vatam alechem sachar arbeh, כאילו עשיתם." Isso é o que falam os nossos sábios. Quando você faz isso, Deus dá uma recompensa tão grande como se você tivesse alcançado tudo isso. Ou seja, a preocupação que vem o Rabban Gamliel ensinar para a gente é que as nossas ações devem estar desconectadas das nossas vontades próprias. Não devemos fazer as coisas porque apenas nosso desejo manda. Devemos fazer porque é uma exigência de Deus, fazer o bem. Ou seja, dentro do processo da ética da evolução de servir o próximo, não fazemos isso porque queremos ganhar pontos nos céus. Devemos fazer isso porque isso é o certo. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, seguindo a minha vontade ou não seguindo a minha vontade, a ideia que vem, a ética dos pais aqui, os sábios nos ensinar, é que fazemos isso é, porque de alguma forma isso é o correto para ser feito aos olhos de Deus. E ele continua falando o seguinte: "Hevei zeirim barishut, she'en makrivim lo le'adam ela letzorech atzmam." E ele fala, o Rabban Gamliel, imagina, filho do Rabi Yehuda Nassi, que era um dos líderes da comunidade na época, que era um caos com o Império Romano, conflito que tinha dos judeus com o Império Romano. Ele fala, cuidado com os governantes, pois estes fingem ser amigos. Eles fingem, só se aproximam de você por vontade, por necessidade própria, ou seja, benefício próprio. Ou seja, os governantes se aproximam, querem ser amigos, porque, na verdade, eles têm interesse. Eles agem amigavelmente quando lhe convém. Ou seja, na hora que eles têm proveito, está tudo próximo. Vem, não me mas ele não vai estar perto de você na hora que você precisa, na hora da necessidade. Uma coisa pode parecer muito estranha, 2 mil anos atrás já ensinando uma lição de como lidar com a questão da política ou com os políticos, né? A preocupação que devemos ter com os líderes. Estamos falando de uma época que os judeus viveram debaixo de um domínio tirano dos romanos e vem ensinar uma lição que serve para todas as gerações. O cuidado que devemos ter com governantes, como lidar com líderes. Que eles vão estar se aproximando quando interessa. É, Isso é uma bela de uma lição que a gente já vai ver uma curiosidade. Vamos ver que isso se repete, não é a primeira vez. É, no capítulo 3, um outro sábio vai falar uma coisa bem parecida. Akavia, esse sábio que viveu depois da época do Rabi Yehuda Nassi, ele fala o seguinte: Istakel b'shloshal dvarim ve'en atabah lidei haverá. Olhe para 3 coisas, novamente.
Ele falava, aqui uma tradução talvez como refletir, pensar, olha, observa para três coisas e você não vai cair no pecado. Lobá lidei haverá, você não vai chegar no pecado. Diferente do que falou antes o Rabi Yehuda Nassi, que tem um olho te vendo, um ouvido te escutando e tudo que você faz é registrado, o Akavia fala outra coisa. Ele fala o seguinte, dá-me ain bata, saiba da onde você veio, para onde você vai e perante quem você vai ter que prestar contas. Quem você vai prestar juízo? Lifnei mi ata olech latet din vecheshbon. Vai ter que prestar contas em algum momento. Me'ain bata, da onde você veio? Ele fala de uma tipá sruha, de uma gota decomposta. Você veio de uma gotinha. E para onde você vai? Para onde você vai? Como todos vão em seu fim de vida, vão virar pó. Afar, rimá, vetorá, vão ser pó da terra, larvas, vermes. É isso que a gente vai virar. No final das contas, vamos virar pó na terra. Elifnei mi ata atid ladetin vecheshbon, e perante quem você vai prestar contas? Elifnei melech malchei melachim akadosh baruch hu, perante Deus, o supremo Rei dos Reis, Santo dos Santos. Essa é a mensagem que fala o Akavia. O Akavia fala que, na verdade, a gente faz uma visão diferente. Fazemos uma visão agora mais filosófica. Se antes o Rabi Yehuda Nassi está falando para a gente de uma visão pessoal, cada um tomar uma reflexão pessoal, aqui o Akavia fala numa visão mais mística, ou seja, o mundo todo viemos para essa vida com um propósito, temos uma missão a cumprir, então quem somos nós? Não somos grande coisa, somos uma gotinha e vamos virar pó. Ou seja, baixa o orgulho, baixa a arrogância, deixa de lado todas as tuas vontades e desejos egocêntricos e cai na real, que nós viemos para cá para fazer alguma coisa e vamos prestar contas por isso. Ou seja, temos uma missão a cumprir. Esse é o que o Rabi Akavia Ben Mehalel vem ensinar para a gente. E continua a Mishnah falando, mais uma vez, uma relação com o governo. E vem ensinar para a gente o Rabi Hanina. Ele era Sgan Kohanim, ele era um vice-sumo sacerdote, um reserva, e ele falava o seguinte, Evei mitpalel beshloma shel malchut, shel malai moraa ish etreu chaim belau. Ele fala o seguinte, reza pelo bem-estar do governo. Olha que interessante. Antes falou tomar cuidado com o governo. Agora aqui vem falar para a gente rezar pelo governo. Rezar pelo governo. Pois se não fosse pelo temor a este, os homens se engoliriam vivos uns aos outros. Ou seja, aqui já tem uma postura diferente. Uma postura diferente, logicamente que também temos que entender que muitas vezes as épocas que cada um está trazendo os seus ensinamentos são momentos diferentes que a comunidade judaica está vivendo e a preocupação que tem pela shalom, pela paz daquela, pela harmonia que aquela tem que viver. Então aqui, logicamente, a gente entende que os governantes também têm o papel de organizar a vida das pessoas no sentido de botar ordem na casa, de policiar, de administrar. E se não tiver um, um grupo administrando tudo isso, se depender apenas das pessoas, é um caos, porque um vai engolir o outro. As pessoas vão se matar uns aos outros. Então, na verdade, a gente vê aqui duas posturas de sábios que nos ensinam visões diferentes. Um fala para a gente tomar cuidado com o governo, porque eles são interesseiros, eles vão estar se aproximando da gente porque eles querem alguma coisa de nós, e quando nós tivermos necessidades, esquece, porque eles não vão dar a mínima bola para você, enquanto que, por outro lado, vem o Rabbi Hanina e fala, bom, entendendo que ele atuava na área da liderança, ele era um reserva dos sacerdotes, atuava na liderança educacional, no trabalho do templo, ele fala, olha, se não tiver gente tomando conta, o caos predomina. Então rezem pelo bem-estar,
rezem para o governante ser um governante de bom senso, rezem para os políticos serem políticos bons, rezem para os políticos estarem com retidão, com honestidade, ou seja, rezem para que sejam eles pessoas do bem, porque senão o mundo vira um grande caos. Curiosamente, isso falamos no capítulo 2, no capítulo 3, a gente já tem uma primeira aparição sobre a relação com o governo. Lá no capítulo 1, no capítulo 1, temos uma passagem interessante do Shemaiah. O Shemaiah era dois sábios, Shemaiah e Eftalion, dois estudantes sábios que receberam os antepassados deles, do Yehuda ben Tabai e do Shimon ben Shetar, sábios que estudaram e receberam a tradição oral, como era chamado de processo das duplas. Sempre duas academias de estudos recebiam os ensinamentos e passavam para os seus discípulos, e eles receberam e passaram adiante isso. E o Shemaiah falava o seguinte, ame o trabalho e abomine altos cargos. A Evet HaMelachá, aqui no sentido de todos os tipos de trabalho, dos trabalhos do templo, os trabalhos para Deus, e os trabalhos em geral. Ou seja, seja uma pessoa que faça as coisas com amor, ame o trabalho. Mas abomine, né, o Sne Rabanut. Rabanut aqui não é só o assunto de rabinato, mas o status do que a gente chama dos altos cargos, o status que tem, porque uma coisa é uma pessoa atuar como um sábio, como um rabino, outra coisa é alguém atuar na liderança do rabinato. Então, fuja disso, fuja dos grandes cargos, dos altos cargos, porque uma vez que você se encontra nos altos cargos, você acaba fazendo certas coisas que às vezes não é o correto para se fazer, e sim é o que é o politicamente adotado. Então, muitas vezes as pessoas correm atrás de altos cargos e quando chega lá, acabam não fazendo aquilo que prometeram, aquilo que é o certo, porque vai fazer aquilo que a política espera dele. E não é exatamente esse o ideal, e é isso que o Shemaiah vem ensinar para a gente. Ou seja, ame o trabalho, o que tem que ser feito, mas fuja dos altos cargos, abomine isso. Não busque envolvimento com o poder governante, ou seja, aqui estamos falando de uma época, logicamente, que eles viveram uma época com impérios tiranos dentro de Israel, mas é exatamente esse tipo de ensinamento que ele serve para todas as nossas épocas da história. Ou seja, não buscar envolvimento com o poder governante. A preocupação de que a gente deve saber que muitas vezes esses governantes, como falou o Rabban Gamliel, eles estão lá por interesse próprio. Então, saber encontrar o equilíbrio, o bom senso de estar longe deles, mas ao mesmo tempo também rezar pelo bem deles, né? Porque se eles não estiverem bem, a sociedade entra num grande caos. Isso daqui é uma das coisas curiosas que vem os nossos sábios ensinar sobre a questão do que a gente chama um processo de ética. Muitas pessoas perguntam o que tem de tão importante nesse tratado inteiro que se lê. Se lê vários capítulos, são capítulos de semanalmente estudando com várias passagens da Mishnah que tanto trazem para a gente de ensinamento. Não tem nenhuma lei, não tem nenhuma regra a ser colocada, são puramente ideias bonitas, né, de refletir, de prestar contas. Então, trazendo algumas ideias. Então, os nossos sábios explicam, na verdade, é, é exatamente isso que se espera desse tratado. Um tratado que as pessoas busquem midot, em hebraico, midot, como eu vou traduzir em português, seriam atributos ou virtudes, talvez, seria a melhor tradução. A ideia de que os nossos sábios querem nos ensinar que antes de você aplicar a lei, antes de você viver com regras, primeiro aprenda a lidar com o teu ser e como trabalhar as tuas virtudes, ou seja, refletir, crescer, evoluir, aprender a lidar com o teu ser, se autoconhecer e conhecer a tua comunidade e a dinâmica que funciona a vida das pessoas. Ou seja, tudo isso é parte desse processo de crescimento. Se a gente fala que nesse período de Pessah para Shavuot,
estamos nos preparando para receber a Torá, e a Torá, sim, é um código com todo um conjunto de leis, o que fazer, o que não fazer, mas se a gente não for preparado como um ser humano de boas virtudes, de bons atributos, então essas leis acabam não adiantando de nada. O que esperam de nós, né? Derech Eretz Kadma Torá, o Derech Eretz, quer dizer, o bom caminho, andar no caminho de Deus. A gente costuma falar muito disso porque o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele tem pouquíssimas leis, pouquíssimas. Temos a lei do Brit Milá, temos a lei de procriar, de não comer o nervo ciático e pronto. Não tem muitas leis. Todas as leis vão aparecer posteriormente no livro de Shmot, no livro de Vaikra, em Devarim, vai ter leis, um monte de leis. Mas o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, praticamente quase nenhuma lei. Mas ele é um livro que vai abordar, em especial, as atitudes, os atributos, as virtudes dos nossos patriarcas, dos patriarcas bíblicos. E aqui o Pirkei Avot, os sábios, os nossos patriarcas da história, eles vão refinar esse comportamento, esses atributos. E é isso que se espera do ser humano, que quando a gente se envolve com um crescimento espiritual, a gente tem que refinar o nosso lado, primeiro, de comportamento, antes de começar a falar sobre o que fazer, o que não fazer, como eu devo cumprir a lei A, B ou C. Tudo isso é de grande importância, mas nesse processo que falamos da ética dos pais, que estudamos durante essas 7 semanas entre Pesach e Shavuot, é exatamente em um modelo de como eu vou me preparar para receber e aplicar essas leis. Ou seja, como eu vou me dedicar para um crescimento. Então, dentro desse princípio, os nossos sábios nos orientam a procurar sempre que tivermos a oportunidade de estar evoluindo. Ou seja, nesses anos que passamos, cada vez que chegamos no Pessah para o Shavuot, a gente dá um processo de crescimento. A gente vai lá e procura estudar esse livro da Ética dos Pais e procurar trazer alguma mensagem para a nossa vida nos dias que a gente vive. Vivemos uma época que muitas vezes olhamos e falamos assim, nossa, o governo, olha como ele faz, olha como ele não faz. Então, o cuidado que vem a Ética dos Pais nos ensinar, trouxe aqui para vocês 3 visões diferentes com relação ao governo. Logicamente, falamos isso não é só de um governo judaico de Israel, estamos falando de um governo onde a comunidade judaica vive, independente se é dentro de Israel ou fora de Israel, o relacionamento com o poder. Então, procurar não se envolver com isso e procurar fazer a nossa melhor parte, ou seja, fazer o nosso trabalho, amar o trabalho. É isso que fala o Shemaiah. Faz o que tem que ser feito, faz o dia a dia, não procure honrarias, não procure altos cargos, porque a volta traz muito disso, de não correr atrás de honrarias, não correr atrás de kavod, de orgulho, que tudo isso é o que vai, de alguma forma, prejudicar o nosso ser. Falamos da época do Pessah, que o orgulho é o Hametz, então é exatamente isso. Nesse processo todo das 7 semanas, é nos purificar de todos os tipos de mais virtudes, maus comportamentos que vão nos trazer para, no final das contas, algum pecado. Então, quando ele traz para a gente aqui os nossos sábios, o Rabi Yehuda Hanassi, de que a gente deve saber que estamos sendo observados e estamos sendo ouvidos e tudo é registrado, é que, no fundo, é isso que acontece. É, todos nós temos que prestar contas, no final das contas, pelo aquilo que falamos, pelo aquilo que fazemos, pelo aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Então, tudo que a gente fala é cadastrado, é ouvido, tudo que a gente tem nesse mundo é dessa forma. Então, o que a gente pode esperar desse processo é encontrar algo que vai fazer o bem para o próximo. Se ele começou falando qual era o caminho que vai honrar a Deus e ser respeitado pelo próximo,
é exatamente isso. Procurar fazer aquilo que vai trazer para o próximo uma sensação de que, ó, esse cara é uma boa pessoa, esse cara é um mente, como a gente costuma falar em Yiddish, esse cara é um cara bom, esse cara é o cara, né? Então, daqui a gente tem algumas passagens muito curiosas eh, de alguns dos sábios, onde, por exemplo, o Hillel, que no primeiro capítulo falou, não fazer para o próximo aquilo que você não gosta que façam contigo. Então, isso é uma regra que vai se transformar numa das principais regras da Torá. O Rabi Akiva falava, amar é o próximo, como a ti mesmo, e o Hillel falava, não faça no próximo aquilo que você não gosta que façam com você. Então, se você quer ser respeitado, se você quer trazer honra para você, então procure refletir sobre isso. Não faça para o próximo aquilo que você não gosta que façam com você. Dessa forma, você vai acabar encontrando também como amar o próximo, né? Que é um ato bastante difícil. Você, às vezes, vê um próximo que ele pensa diferente de você, você vê um próximo que ele se comporta diferente de você, que ele tem escolhas diferentes da tua. E muitas vezes é exatamente aqui o desafio do crescimento que temos nesse período, que a gente está num processo de evolução, aonde a gente deve parar, refletir e verificar como eu estou me comportando, como ele está se comportando, como eu posso agradar ele, como eu posso ser respeitoso com ele, como ele vai poder também me respeitar, como eu vou conquistar o respeito dele. Então, são esses pensamentos que os nossos sábios trazem para a gente nesse período que a gente deve estudar. O que eu sugiro sempre para as pessoas que estão nos ouvindo, que quem tem o livro A Ética dos Pais, se dedique alguns minutos por semana para folhear, pesquisar. Temos umas aulas de alguns outros sábios no ano passado que falamos, e provavelmente vamos para mais uma aula antes de Shavuot, também abordar o tema da Ética dos Pais, mais alguns capítulos, e a gente, com isso, vai fechando então a nossa aula dessa semana. Esperamos que essas ideias que a gente trouxe para vocês tragam alguma reflexão, ou seja, avaliar sempre um processo de refletir para que a gente não entre num vício de pecado, porque uma vez que a gente se envolve com os desejos, as vontades, a gente acaba ficando viciado em querer agradar as nossas vontades e nos tornamos escravos das nossas vontades. E é exatamente isso que fizemos ao sair do Egito, sair da escravidão, não apenas da escravidão do faraó, mas da escravidão dos nossos desejos. Então, o processo todo de refletir, pensar quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu tenho que ir, qual é o meu destino, qual é a minha, para quem eu tenho que prestar contas, saber tudo isso como processo de libertação do meu ciclo de estar preso aos meus desejos. Então, espero que a aula de hoje traga para vocês algumas luzes para essa semana, e na semana que vem a gente volta com mais algumas coisas bonitas do judaísmo. Ok? Um grande abraço aí para vocês. Nos falamos semana que vem.